Graça e paz, pessoal. O pessoal tá chegando aí. Teremos uma live poderosa com a minha mama G. Nós temos, na verdade, começamos ontem a fazer lives sobre família. Foi uma direção que nós tivemos de aproveitar esse mês de maio, que é o mês da família, o mês que se para, né, para comemorar o mês da família. E a gente teve essa direção de estar fazendo algumas lives sobre esse tema. Então, ontem nós fizemos uma com a Janaína. Se você não teve o privilégio de participar, ela está disponível lá no YouTube da igreja, Verbo da Vida Nova Iguaçu. E você pode entrar lá e receber, que foi maravilhosa a live. E hoje nós estaremos fazendo com a Georgia Rodrigues. Para quem não conhece, ela é esposa do pastor Eliezer Rodrigues e minha mama. Ela e o pastor Eliezer são os nossos pais espirituais, nós estamos ligados a eles e eles são bênção na nossa vida e eu tenho certeza que ela vai abençoar muito a sua vida também. Eu tenho certeza que ela será usada por Deus como um canal para transmitir tudo que ele tem para acrescentar no nosso coração essa noite. Amém? Então compartilha aí, convida pessoas, que vai ser uma bênção. Eu sou, na verdade, apaixonada por esse tema. Ano passado eu ensinei, inclusive, no Rema sobre família cristã. E nós sabemos que família é a base de tudo. Deus ama a família. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Deus, ele ama a família. E para nós é segurança tá aprendendo cada vez mais sobre esse assunto para que a gente se fundamente mais e mais e se firme na rocha, que é a palavra, que é a base perfeita para nossa família. Amém? Então, vai ser uma bênção. Eu estou com muita expectativa. Se você não está com muita, aumente as suas, porque a gente vai ser muito acrescentado pelo Senhor essa noite. Amém? Nós teremos outras lives também. No final, eu já vou anunciar para vocês a live de amanhã. E a mama tá chegando aqui, vou chamar ela já aqui pra gente começar. Nada de perder tempo. Uma hora passa muito rápido. Mama linda! Oi, Josi. Oi! Dona, Tudo bem? tá tudo bem, graças a Deus. Que bom estar aí com vocês. Ai, muito bom! Conversar A com um gente te pouquinho, agradece. uma pitadinha aqui na geralzinha. Tá me ouvindo direitinho? Top, tá ótimo. Ah, também, tô te ouvindo maravilhosamente bem. Sem eco. Muito bom. Só baixar o volume um pouquinho se ficar com eco, Tá. tá bom? Então, mama, eu estava falando aqui pro pessoal que já entrou que a gente teve uma direção de estar aproveitando esse mês de maio, em Sim, que se comemora o mês da família, para estar fazendo algumas lives sobre esse tema. sim. Ontem, na verdade, eu fiz a primeira com a Janaína, a gente falou sobre o Dia das Mães, sobre filhos, e você é a segunda, e eu tenho Ai, certeza que nós seremos muito acrescentadas por ah, você, e que a gente deve realmente estar voltado para esse tema tão importante. A Bíblia é muito clara com a importância que Deus dá para a família e é a base de tudo, né? Nós estamos inseridos em famílias, a vontade de Deus é que a gente esteja realmente inserido em família e para nós crescermos nesse tema é segurança mesmo para nós, né? pô, é muito importante. Muito. Então, eu queria que você começasse falando sobre como é para você ser esposa de pastor. Nós sabemos que, por ser mulher, entre aspas, simples, já temos muitas tarefas, mas você, como esposa de pastor, como mãe, esposa, até pouquinho tempo atrás, diretora do Rema, como foi para você, como é para você lidar com tudo isso, gerenciar tudo isso e ainda manter o seu lar estruturado, como todos nós testemunhamos que é. O seu lar é um sucesso. E Márcia está me lembrando aqui, professora do Rema também. Oh, meu pai, esse Márcio uma vez. Manda um beijo pra ele. Tá mandando um beijo, amor. Ele tá aí, conectado aí com a gente. Então, mama, diga. Então, primeiro eu quero dar boa noite aí para todos que estão nos assistindo. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não compartilhou,
compartilha a live aí da Igreja Verbo da Vida Nova Iguaçu. Eu tenho certeza que isso vai chegar nos ouvidos de quem precisa ouvir uma instrução, uma Amém. palavra, né? E orientações que muitas vezes a gente nem teve antes, né, Josi? Na É nossa verdade. vida, antes do Senhor, a gente não teve uma orientação e acabamos sofrendo um dano por causa de falta de conhecimento. Isso. Então, compartilha aí, chama todo mundo primeiro, né? E a gente vai falando aos poucos a respeito dessa tarefa importante, desse chamado importantíssimo que Uhum. faz toda a diferença na nossa vida como mulher, principalmente como esposa, né? Aquela que edifica a casa, aquela que cuida de todas essas coisas que são bem funcionais para que tudo funcione bem, não É. deveria. E, de fato, Emily quer botar aqui o fone? De fato, a gente passa por muitas coisas, né? Eu tô casada há 25 anos, né? Mas 25 anos que foram intensos na minha vida. Tá ouvindo aí tudo direitinho? Uhum. Tá Tá tudo ótimo. ok? Tá. Ok. Desculpa aí, gente. A minha técnica aqui. E nesses 25 anos a gente aprendeu muito com os nossos próprios erros, aprendemos com os erros dos outros, né? Aprendendo, É. sofrendo e muitas vezes aprendendo na prática tudo isso que a gente vive hoje, né? Às vezes vai praticando, obedecendo as instruções da palavra e só é sucesso. Quando a gente se Uhum. propõe a obedecer a palavra, é só sucesso, né? É. E como você falou, eu fui 9 anos diretora do Rema, desde da Vila Matilde, e Uhum. passei mais 3 anos aqui, ao todo 9 anos, e foi um tempo assim maravilhoso. Eu não me arrependo de nada, toda a experiência, meu Deus, e como eu amo essa Uhum. palavra e essa instrução que a gente tem recebido através do Rema. Você ainda está Uhum. com matrículas abertas, né? Sim, sim. Sim, todas as escolas Rema, inclusive você que está nos ouvindo, nos vendo, né? As matrículas continuam abertas. Isso é algo maravilhoso, porque nunca se teve essa oportunidade das matrículas estarem abertas até julho, né? Verdade. Nós sabemos que isso veio através de toda a situação que estamos vivendo agora, através da pandemia e tudo mais que está muito novo, né, para É, vivermos. verdade. E se eu fosse você, eu aproveitaria essa oportunidade, faria sua matrícula. E tem muita gente meio que desesperada, né? Pra, tipo assim, não, vamos guardar, vamos reter, vamos segurar. E esses Uhum. não são princípios bíblicos. Então, não vá sofrer por não obedecer à palavra. O melhor meio de você hoje viver nesse mundo, no meio de tanta corrupção que há no mundo, não digo só no governo, não, eu digo no mundo, né? No, Isso. no mundo há tanta corrupção que se você não aprender a viver por meio da palavra, isso vai trazer tanto de sabor para a vida. Você não tem Uhum. mais a alegria de viver o evangelho, você não vê alegria. Mas, meu Deus, assim, a gente fica tão amargo no evangelho, né? Parece aqueles crentes que não tem, sabe, fica cinza, preto e branco, aquela coisa meio pálida, né? Não tem É. um brilho da palavra. Por quê? Porque está prestando muita atenção nas coisas do mundo. Uhum. E nesses 9 anos, né, servindo no Rema, servindo a tantos alunos que passaram por ali, foi uma escola para mim. Eu só tenho a agradecer a toda a direção, a todos que passaram por mim, que eu passei por eles. Eu só tenho coisas boas a falar, né? E de Uhum. fato, para gente manter uma casa estruturada, uma família, né, estruturada na palavra, a gente requer tirar dessa fonte que é a palavra para poder Uhum. estruturar tudo isso. Não tem É. como você estruturar uma família por mais moral que você tenha, né? Por mais conhecimento de coisas naturais que você adquira, formação e tudo mais, você não vai estruturar sua família ou sua vida com bons resultados, né? É. Como nós vivemos em paz, em alegria, em saúde, se não for através da palavra de Deus.
porque isso é o Uhum. reino de Deus, né? É. E a gente buscando esse reino, a gente vai viver bem, É. né? E eu trouxe até uns livros aqui para instruir, porque talvez a gente não tenha muita instrução, muita orientação de pessoas no dia a dia. Uhum. Mas tem livros tão bons quanto pessoas que poderiam orientar e a gente deixa de aprender porque às vezes não considera livros como estes, né? Tem esse aqui, Uhum. Ministrando a Sua Família, que é maravilhoso. Gente, esse livro é maravilhoso. É. Eu já li, reli, tô lendo várias vezes que eu preciso. Inclusive, essa aqui fala sobre como cuidar e tratar adolescentes. É Uhum. maravilhoso. Esse aqui, ó, O Preço Não É Maior que a Graça, de Oreta Reagan. Excelente. É. Nossa, só a graça que nos capacita a viver dessa forma, É. estruturar a nossa vida e fazer com que tudo flua bem, né? Uhum. E esse aqui também do irmão Reagan, porque eu sou fã de carteirinha. Crie o mundo que você quer ver. Então, se as nossas palavras não estiverem de acordo com aquilo que a gente está querendo em viver, não vai adiantar, a gente não vai ter essa Uhum. colheita dessas palavras. Sim. E, de fato, tudo na minha vida foi através da palavra. Porque às vezes eu sou meia, vamos dizer assim, eu sou meio intensa em algumas coisas e se eu viver no natural, eu desando. Se eu começar a Uhum. olhar para as coisas naturais, eu acabo perdendo. De fato, é um princípio. Se você vai viver nas Uhum. coisas naturais, você vai perder o melhor de Deus, né? Sim. Então, a gente precisa focar naquilo que nos dá esperança. A Amém. palavra sempre vai fazer isso. Então, se está passando algum problema, não foca no problema, foca na palavra, né? Uhum. Foca na palavra, que tudo vai ter o resultado de acordo com o que você está crendo, mesmo que leve um tempo para que isso Uhum. aconteça. Sim. Então, desde que eu conheço a palavra, eu tenho tentado colocar tudo que eu tenho aprendido em prática. Então, Sim. a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então, tenho Uhum. procurado essa sabedoria através da palavra, através dos conselhos, ouvindo muitas ministrações, ouvindo pessoas que estão tendo resultados na vida. Você tem que Sim. procurar, né, imitar aqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, Hum. quando você faz isso, é automático. Você vai colher exatamente aquilo que também outros estão plantando e colhendo. Porque Deus não Uhum. faz acepção de pessoas, se está funcionando Verdade. para ele, vai funcionar para mim. Não é É, assim? verdade. Isso não é Uhum. inveja, isso aí é imitar pela fé. Então a gente Sim. vê muita gente indo bem, fluindo bem no casamento, na família, na criação dos filhos. E a gente tem tantos exemplos no nosso próprio ministério que Sim. você tem que ter essa curiosidade. Por que, que com ele está funcionando? O que é que ele faz? O que é que ela faz? Né? Sim. Como ela trata isso? Como ela lida com essas situações da vida para Uhum. que tenha o resultado certo? Então eu Sim. sempre tive essa curiosidade. Eu procurava ver na Mama Jane como ela lida com as coisas da vida. É uma mulher muito sábia e nos instruiu Muito. tanto em tantas conferências pela vida mesmo dela. Você se associar com alguém é algo maravilhoso. Então, Uhum. na própria associação, você já recebe essa instrução. Quando É. você liga o seu coração com alguém, aquela instrução, aquela sabedoria escorre para você. Uhum. Então, mesmo que você não tenha o conhecimento de tudo, você vai receber uma instrução, vai receber uma inspiração divina. Eu lembro que quando eu não tinha conhecimento da palavra, mas eu tinha todo o desejo de fazer a vontade de Deus, eu pegava coisas assim, eu vinha recebendo aquela instrução por dentro. Então eu começava a falar algumas coisas, eu nem conhecia a palavra da fé ainda. Não tinha Uhum. feito nenhum rema. Mas quando você tem essa sede de Deus, essa vontade de fazer a vontade dele, né, não É. somente a sua, você mesmo vai sendo inspirada pelo Espírito Santo. Então, Uhum. coisas que eu fazia, e eu dizia para mim, logo depois que eu aprendi sobre a palavra da fé, eu dizia, rapaz, eu fazia isso e nem sabia que estava fazendo certo, É. né?
A É. gente fazia, né, pela inspiração, pela orientação do Espírito Santo e você ia sendo guiada por ele. Uhum. Então, no casamento não foi diferente. Passamos tempos difíceis, né? Que casamento sem problema, isso é mito, isso é engano. Não tem esse Uhum. casamento perfeito que você nunca discorde do seu cônjuge. Isso é É, conversa, né? conversa. Isso é uma ilusão. Duas pessoas Então, diferentes, né? tem que ser, minha filha. Duas pessoas diferentes não tem como não ter uma discordância, não tem como não ter uma discussão, mas quando a gente vai amadurecendo pela palavra, nós vamos aprender até a discutir. Até pela Isso. palavra a gente pode discutir, né, de uma forma madura de lidar Uhum. com isso. Então, você aprende a ficar calada, as mulheres, principalmente, né? E eu digo que eu sou uma exceção, eu não gosto muito de falar. Eu sou uma pessoa mais tranquila no falar. Mas dizem que mulheres têm 50 mil palavras para falar por dia. Eu não sei se é verdade, mas a gente tá. Vamos fazer essa pesquisa de fato. E nisso, assim, a gente vai pegando essa instrução e vai praticando. Se eu calada, eu conseguia, né, lidar com a situação melhor, então eu ficava calada. Não precisava Uhum. discutir, mesmo tendo razão em algumas coisas, mas quando a gente ama a palavra, a nossa razão tem que deixar em segundo plano. A gente tem que pegar a razão da palavra para viver bem no nosso ambiente de casa, ter paz Uhum. em casa. Sabe, é Isso. tão bom quando a gente chega em casa e você tem aquele lugar agradável de viver, agradável de estar, sabe? A Uhum. vontade que seu marido ou seus filhos tenham de voltar para casa. Mas é triste também a gente ouvir de filhos e de marido ou de mulher que não quer voltar para casa porque em casa é uma, vamos dizer assim, tá naquele aquela confusão, aquele ambiente de confusão, né? Uhum. Não, Sim. não tem paz, não tem alegria. Então, eu procurei fazer com que o ambiente da minha casa fosse um ambiente de paz, um ambiente de Uhum. amor, um ambiente de alegria. Claro, meu marido já é alegre por natureza, né? Já faz a festa por natureza. Os meninos também já são. Eles até postou esses dias aí, né, que sobre as mães. Feliz Dia das Mães para você. Todo Para você dia é também. nosso dia, né? É, Então, todo dia a gente precisa ouvir Feliz Dia das Mães. verdade. E aí eles começam a cantar e eu quero cantar um pouquinho com eles, né? Mas eu sei quando eu desafino, eu fico caladinha e eles vão fazendo a festa, eu vou atrás e vou lá pensando que estou cantando bem. Linda. Mas assim, é um tempo maravilhoso. A Eliezer tá falando o que aí, hein? Explica isso, amor. Homem alegre. Homem alegre porque Eu você não é tô nem feliz, meu vendo. amor. Sim, com certeza. Não é um homem Ai, meu Deus. alegre, né? Alegre, é um homem feliz. Todo mundo entendeu, pastor? Tá? Então é isso, Então, Josi. então, mama, realmente assim, você falou de associação, né? Na verdade, você, o pastor e os meninos são referência para nós. Eu louvo a Deus e agradeço a Ele pelo privilégio de estar associada a vocês. Amém. E isso é bênção para a nossa vida. A gente tem colhido e eu tenho certeza que vamos colher muito mais frutos por essa Amém. associação, por tudo que ela nos acrescenta. E eu queria que você falasse, na verdade, agora, sobre filhos. Como criar os meninos no caminho. Seus filhos são exemplo para a geração deles, para todos nós. Uhum. E como é criá-los no caminho, ensinando eles a amar o Senhor, a amar a igreja local, porque eles são exemplos disso e eu sei que é fruto do seu trabalho, da sua dedicação e do que Amém. você investiu na vida deles. Eu sei o pastor, né? E eu queria que você Amém. falasse um pouquinho sobre isso, que é tão importante, tantas mães têm essas dúvidas, né, querem instruções em relação a isso. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim. Então, a criação de filhos sempre um dilema, né? Não tem uma Uhum. regra, tem os Sim. princípios da palavra, a gente tem que pegar esses princípios e colocá-los eles em prática diariamente. Quando a gente aprendeu sobre a criação de filhos, né? As instruções que a gente Uhum. ia recebendo, a gente ia praticando. Uhum. Então, quando Gabriel era muito pequeno,
na realidade, quando ele ainda nem havia nascido, algo que eu tinha aprendido e eu não sabia como orar muito, né? A gente parece que desaprende, é crente durante tantos anos, mas quando a gente vai ouvir a palavra da fé, vai fazer o rema, parece que a gente desaprende a orar, desaprende a falar. Eu digo que é nascer, nascer de novo. Eu nasci de novo no nosso ministério, né? E aí eu comecei a aprender a falar e não sabia muito bem como orar, com medo de falar palavras que não eram certas, né? Aquele negócio que Eliezer diz assim, que quando você começa a ouvir a palavra da fé, a primeira coisa que você aprende a dizer é tá dentro, tá fora, tá dentro, tá fora, né? Você começa a olhar para o pessoal dizendo, isso aí tá dentro. Não, isso aí tá fora, né? Começa a falar assim. É. E a gente declarava a palavra, eu já estava grávida, Gabriel já estava concebido, né? E eu comecei a declarar a palavra sobre ele. Eu dizia, meu filho vai ser grande e vai ser forte. Vai ser grande e vai ser forte. E Gabriel é exatamente assim, grande e forte, né? Ele fala, ô mãe, porque a senhora não disse assim, que eu vou ser forte, mas eu vou ser magrinho, né? Eu vou ser grande, mas vou ser magrinho. Não disse que eu ia ser forte. Eu disse, meu filho, olha, eram as únicas palavras que eu, assim, tinha certeza que ia ser. Cheio de saúde, porque ele é muito resistente, graças a Deus. Nunca me deu trabalho na saúde, por quê? Declaração, palavras, as sementes que eu lancei, que Eliezer lançou sobre a vida dele, até hoje funciona. Amém. Então, nesse período, a gente declarando as verdades da palavra, né? E comecei a usufruir de coisas que vinham como resultado disso, né? A gente lança essa semente leva um tempo para germinar, porque nem tudo que é lançado, né, produz na hora, não é assim que as coisas acontecem, a gente tem que ter paciência mesmo, paciência de como educar, paciência de como ensinar. A gente sabe como mãe que a gente não fala uma vez, ô menino, junta essas coisas, e eles vão fazer, não é assim. Então tem que ter paciência mesmo. Então a gente vai vivendo uma escola, né? Ensinando a crianças e aprendendo com elas. Então a gente vai esticando, né, a perseverança, esticando a paciência, esticando o amor, a longanimidade e exercendo o fruto. Então eu acredito, né? Eu sempre falei para eles, né? Eles sabem disso. Eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, eu gosto das coisas em ordem, né? E às vezes eu sou brava quando tá fora de ordem. E aí, assim, brava, mas firme, no sentido de firme, né? Eu não fico. Mas, claro, a gente vem de um contexto que está aprendendo a palavra e aí você vai lapidando os extremos. Eu chegava a ser aquela mulher chata de quando limpava a casa, não queria que ninguém pisasse. Sim. Sabe? Não queria que ninguém botasse nada fora de ordem. Eu cheguei a ser assim. Só que a palavra, quando vem para lhe lixar, lhe podar, lhe orientar, ela vai tirando esses excessos. Então, eu lembro de quanto tempo eu passava para limpar os rejuntes, sabe? Rejunte de piso. Nossa, eu ficava pavorosa quando os rejuntos estavam sujos. Então, não queria que ninguém sujasse, porque dava trabalho. Então, o Senhor começou a me tratar a respeito dessas coisas e podando, né? Ele disse, você quer uma família feliz numa casa limpa ou você só quer uma casa limpa? Cadê a sua família feliz? Então, eu comecei a, claro, tirar os excessos, né? Os excessos. Eu limpei a casa hoje, ninguém pisa. E aí, como é que vai ser isso? Né? Os filhos querem aproveitar, querem brincar. Né? E tem muitas mães que acabam indo para esses excessos. Eu andava muito na margem de lá. E para chegar no equilíbrio, dói. Dói porque você, né, vem de uma criação, vem de uma instrução. E aí, para você chegar nesse equilíbrio, você tem que subjugar sua carne. Você tem que ficar quieta, você tem que engolir, você tem que dar razão à palavra. Então, nesse tempo foi assim. Então, para poder criá-los, eu tive que me equilibrar, tive que me estruturar para poder dar essa estrutura para eles. Então, Gabriel, desde novinho, a gente vem ensinando a ele e Emily com instrumentos musicais, né? Em casa tem o pai que é músico,
Então, tudo que comprava de brinquedo era como instrumento musical. Então, fazia muito barulho, aqueles Uhum. brinquedinhos eletrônicos. Então, você tem que ter paciência de ficar Sim. ouvindo o dia todo aqueles negócios, né? Tocando no seu pé do vidro. Aí, nisso, você tem que lidar com essa coisa, dizer assim, não, ou eu vou deixar o meu filho, né, ser inspirado, instruído com isso, né, brincar com essas coisas que eram as influências que a gente queria para eles, ou Uhum. eu vou cortar tudo isso, vou botar o menino no canto do sofá e deixar lá. Então, Uhum. criança é criança, gente. Mães, criança é criança. Deixa elas serem crianças no tempo delas, de criança. Sim. Porque elas vão crescer, vão passar dessa fase, vão vir outras e você ainda vai estar reclamando de algumas coisas. Então, Uhum. na fase de crianças, não se incomode se sua casa está cheia de brinquedo, se as coisas não estão tão no lugar que você gostaria que estivesse, né? Então, a gente, claro, eu deixava eles brincarem e virava aquela bagunça, né? Naturalmente, fica tudo espalhado, tudo remexido, mas depois bora botar em ordem. Então, os Isso. limites eram importantes, são importantes. É, os Uhum. limites para colocar as coisas no lugar, os limites de horário, os limites de assistir, isso são importantes. Isso é muito importante. E Uhum. foi assim, à medida que eles iam crescendo, as fases, eu procurava entender a fase que viviam, né? Nunca fui uma mãe perfeita, não. Tô dizendo aqui, não tô cantando de vanglória, não, hein? Eu errei muito, né? Fiz muitas coisas que me arrependiam na hora, Uhum. mas sempre tive a humildade de pedir perdão para eles, né? Quando eu Uhum. passava do limite, que eu exigia mais do que eles poderiam me oferecer, eu ia lá, filho, me perdoe. Mamãe não era para ter dito isso, mamãe não era para ter feito assim. Então, Uhum. essa condição de reconhecer que você erra e não ficar com a autoridade ali presa em você, né? Eu sou a autoridade, eu tenho toda a razão, e isso também é danoso, traz prejuízo. Então, você Uhum. ser humilde, reconhecer quando está errado e pedir perdão para os seus filhos, mesmo eles sendo pequenos, mesmo eles não entendendo tudo, vai fazer com Uhum. que eles cresçam com esse exemplo. Sim. Então, vai chegar um tempo que eles vão dizer: Nossa, minha mãe pediu perdão por causa disso. Eles vão entender. Meu Uhum. pai pediu perdão por causa disso, porque falou assim, ou porque fez assim, ou porque não deixou isso. Então, Uhum. tudo isso é no dia a dia mesmo. E eu lembro que quando Eliezer viajava bastante, dando aula nos remas, né? Nas escolas, para ministrar fora, e eu ficava com eles, aí eu tinha que me desdobrar mais. Por quê? Uhum. Porque eu, particularmente, me vejo assim, tá? É o meu ponto de vista. Eu sou a mãe que dá o carinho. O Uhum. carinho, a atenção, o chamego, aquela coisa sabe, de chamegar os bebês, as crianças, de botar no colo. Eu sou assim. E Eliezer era o brincalhão, rolava no chão, bagunçava a casa, botava no sofá, fazia barraca. Eu nunca fui assim de brincar, de ser aquela pessoa que estava ali brincando com eles todos os dias, né? Brincava, Uhum. mas por causa das nossas obrigações como mãe, a gente vai tentando lidar com tudo, mas também não Uhum. deixando faltar nada. Sim. E quando ele viajava, era difícil para mim ter que dar toda essa atenção às crianças para brincar. Porque tinha tanta coisa, como mulher, como mãe, né? Nós temos tantas Uhum. obrigações que isso tirava do meu tempo. Então eu tinha que ter sabedoria também para lidar com essas coisas, né? Uhum. No tempo certo, na hora certa. Ah, não é só cuidar da cozinha, é cuidar dos seus filhos, brincando com ele, deitando lá no chão, espalhando os Uhum. brinquedos, sabe? Deixa eles extravasarem um pouco para depois colocar as coisas no lugar e em ordem, né? Tudo Sim. tem um tempo. E assim Uhum. foi, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, vai lidando com cada fase, porque criança, é, por mais que você fale uma vez, ela nunca vai pegar na primeira vez, vai ter que falar as mesmas coisas, né? É Sim. segurança para nós e para vós, falar as mesmas coisas. É. E com certeza pegava essas instruções, né? Débora tá lembrando aí de Amoroso.
pegava as instruções, aquele que ama, aquele que Deus que... eita, que misturada. Quando Deus ama, ele corrige o seu filho, né? Então, Isso. tinha essa varinha da disciplina, né? Por exemplo, a gente tinha... Gabriel nunca foi uma criança teimosa, ele era arteiro, né? Ele Uhum. gostava de fazer arte. Então, ele subia no sofá para subir na janela, sabe? Fazia artes assim. Inventava, né? A cabeça no mundo de Bob lá. Aí ficava brincando com coisas perigosas, mas ele nunca foi uma criança teimosa, desobediente. Então a gente falava, Gabriel, não faz isso, Gabriel, não faz isso. Então a gente tinha uma varinha que Eliezer colocou o nome dessa varinha de amoroso. Por quê? Porque quando a criança, no caso Gabriel e Emily, dessem trabalho ou desobedecessem, né, em qualquer lugar que estivesse, num shopping, numa igreja, né, qualquer lugar que eles estivessem e a gente dissesse assim, olha, amoroso vai conversar com você, meu amigo, eles ficavam pianinho, quietinho, né? Eu não sei se você passou por isso, né? Até na geração de hoje eu vejo algumas mães também dizendo assim, ó, vou contar até 3, hein? 1, 2, então tudo isso veio mediante a gente aprendendo. Emily já foi de outra forma, porque Gabriel, como filho de primeira viagem, mas sempre procurando colocar em prática a palavra, né? Uhum. Porque os resultados eram mais rápidos e vinha com certeza, com garantia de que ia acontecer. Então, Uhum. ensinar a criança no caminho, né? Eu escutei toda a live lá com a Janaína, maravilhosa. Janaína é um espetáculo. Essa É. mulher é um poço de sabedoria. É. Sucesso. É. É maravilhoso. E aí ela falando exatamente, ensinar a criança no caminho. Então a gente tem que estar no caminho para poder ensinar essa criança, né? Sim. Não vai valer se eu disser, faz isso, menino, e eu não estou fazendo. Ele vai Uhum. ver, haverá uma contradição. Na cabecinha dele diz, não, minha mãe não está fazendo isso, mas está pedindo que eu faça. Então, isso vai haver um choque. Então, toda criança, ela aprende mais por exemplos do que por palavras em si, né? Sim. Uhum. Ao invés de palavras, o exemplo fala mais alto. O exemplo arrasta a criança. Então, É. todas as vezes que a gente quer que a criança se comporte de alguma forma, você tem que se comportar primeiro. Você Uhum. tem que ser o exemplo para ele, porque são os exemplos mais próximos, né? Sim. Então, isso vai passando os anos e eles se tornam adolescentes. Então, Uhum. uma coisa que eu nunca aceitei, isso é como um conselho, uma orientação minha para você que está ouvindo, para você que está passando nessa parte, né, nessa fase da adolescência, com seus filhos ou sobrinhos, o que seja. Esse livro que eu te falei, né, Ministrando a Sua Família, fala um pouco, né, do sobrinho do irmão Reagan, que ele estava bem desobediente e os pais não achavam como tratar ele. E aí o Reagan disse, não, deixa que eu vou amá-lo, eu vou cuidar dele. Então, Uhum. se você não fez aquilo que era para ter feito quando era criança, não disciplinou, não botou limites, não teve o exemplo, com certeza vai sair um adolescente aí meio que problemático, né? Uhum. Só que eu nunca aceitei uma coisa que é exatamente o que eu quero deixar como orientação. Não aceite o que o mundo fala, que adolescente é problemático, que Isso. adolescente é o caos da situação da família, não, que traz um Uhum. transtorno para a família. Eu nunca aceitei. Eu disse, não, os meus não vão ser. Amém. Isso Claro mesmo. que todos os hormônios, né? A gente, Uhum. por ser constituído de 3 partes, espírito, alma e corpo, a gente tem que considerar que no corpo existe, né, a questão hormonal. Então, Sim. isso faz diferença na nossa vida como mulher, como ser humano, e com certeza tem suas consequências. Uhum. Só que eu sempre me recusei a aceitar dizer que meus filhos seriam problemáticos. Ah, você vai ver quando eles Amém. forem adolescentes. Eu disse, não, os meus não. Os Uhum. meus
vão ser bons adolescentes, vão ser adolescentes do reino. E eu começava a declarar isso. Por quê? Porque também no nosso meio havia pessoas que viviam situações difíceis com os adolescentes. Então, se eu estava aprendendo que eu teria ou viveria aquilo que eu ia falar, eu jamais ia dizer que um adolescente meu ia ser problemático. Ia me dar trabalho ao ponto de se desviar, ao ponto de fazer o que não podia, o que não era certo. Uhum. Então, eu comecei a dizer, não, os meus não vão ser assim. Então, isso trouxe para a nossa vida, para a nossa família, com certeza, trouxe o resultado. Eu não Uhum. tive filhos problemáticos na adolescência. Claro que, Uhum. como eu falei, os hormônios vão mudando muita coisa, né? Eles estão procurando a identidade deles, eles estão procurando, né, a base de pensamento que eles querem seguir. Então, Sim. tudo isso realmente muda, né? Ah, eu quero ser médico, né? Você pergunta ao filho, um menino, você vai ser o quê, meu filho, quando você crescer? Ah, eu quero ser professora. Aí você Uhum. chega na fase da adolescência, meu filho, você quer ser o quê? Eu quero ser a aeromoça. E a professora? Então fica muito, né? É. Com muita variação. Mas o que é comum, porque eles Isso. estão identificando muita coisa na vida deles. Então tem que ter Uhum. paciência também. Claro, se você, como eu falei, não instruiu desde pequeno, não fez o que era para ser feito, não disciplinou, irmãos, a disciplina é algo que realmente funciona, é bíblico, é Isso. bíblico. Se Deus deixou lá escrito, é porque realmente tem resultado. Se você não botar limites nos seus filhos, eles vão te colocar os limites. Ele vai Uhum. dizer a última palavra, ele vai dizer como é para ser feito. E olha, tem cada pai e mãe banana. Meu Uhum. Deus. Foi a palavra mais delicada que eu achei aqui, gente. Mais suave. Mais fácil de dizer. Tem cada um. Que misericórdia. A É. gente vê cada situação, sabe? Não, porque o bichinho, eu passo o dia. Aí a pessoa começa. Ó, ela começa a falar, eu passo o dia na igreja. Gente, a minha vida foi dentro de uma igreja. Quando eu Isso. casei, Eliezer já servia, então eu procurei também acompanhá-lo, servindo. Claro que existe tempo para todas as coisas. Então, eu até tenho um pouco de exagero. Na época que Gabriel e Emily eram pequenininhos, às vezes estava muito frio aqui em São Paulo, né? Mas por eu gostar tanto de estar na igreja, de servir, de fazer as coisas acontecerem, eu sempre fui muito de bastidores, né? Eu nunca Uhum. gostei de estar à frente, nossa, de pregar, era o meu sonho. Não, nunca foi. Nunca Uhum. foi o meu sonho. O meu sonho era de ver toda a estrutura pronta, funcionando, para que exatamente a vontade de Deus, através daquela pessoa, né, fluísse. Então, eu Uhum. sempre amei bastidores, os pormenores, os detalhes e colocar tudo no lugar e ver a coisa acontecendo. E eu acredito que isso combinou muito comigo e com Eliezer. Porque Uhum. Eliezer tem um chamado de estar à frente. E ele Sim. precisa desse suporte de alguém que esteja, né, Com dando esse certeza. apoio para que tudo aconteça. Uhum. E casou Tomé com bebê, né, meu filho? Fala aí. E aí, assim, às vezes eu exagerava, porque tava os dias de frio, sabe? Gabriel pequenininho, com 4 aninhos, Emily com 1 aninho. A diferença deles é quase 4 anos. E eu levava, empacotava essas crianças e levava tudo para a igreja. Ou, sei lá, para um evento e tal. Tinha alguns exageros, né? Mas Uhum. eu preferia, né, estar lá com eles e eles estivessem debaixo dessa atmosfera, nesse ambiente, do que deixá-los em casa. Até Uhum. porque eu também não tinha muita possibilidade de deixar em casa, porque não tinha com quem deixar. Uhum. Então, essa impossibilidade me ajudou muito para onde eu ia e eu não deixava de ir, porque assim, eu amava o que fazia e fazia para o Senhor, então eu queria estar lá. Então eu Uhum. levava ele, bora menino, bota aí as mochilinhas, já deixava as mochilinhas prontas, a comidinha, nunca deixei de dar a atenção necessária, né? Sim. Nunca fui para o outro lado. Às vezes
às vezes levava eles para lugares que às vezes não tinha necessidade, somente, mas Uhum, eles iam. uhum. E eles iam com prazer. Então isso foi crescendo com eles. Então, desde pequenininho, bora para a igreja, e todo mundo corria para se arrumar. Então, enquanto é criança, né, ela é bem conduzida, ela é levada. Então, bora, e todo Isso. mundo vai. Mas quando vai chegando aquela fase de tá na escola, tá aprendendo com os amigos que às vezes não são cristãos, tá ali naquele meio e tem as influências, o diabo já faz com que, né, no meio já haja essa influência que quer tirar os nossos filhos do caminho, porque isso é uma Uhum. influência notória que há no É. meio, né, no meio de escolas, no meio de faculdades, no meio de trabalho, em tudo que é lugar tem isso, essa Sim. influência. Então, a gente tem que ensinar eles a viverem debaixo dessa pressão, desse Uhum. tipo de pressão. Então, quando chegou a fase da adolescência, que a gente ouviu primeiro, mãe, eu não quero ir para a igreja. Ou pai, eu não queria ir hoje. Então, a Uhum. gente nunca forçou, né? Bora, menino, bora, menino. Não, sempre houve aquela sabedoria de como lidar com isso. Porque Eliezer tem um jeito com crianças que é maravilhoso. Ele chega e ele chegava para ele dizendo: Ô filho, hoje eu vou ministrar e eu queria tanto que você fosse me ajudar. E colocava a devida importância na presença deles, entendeu? Então, Muito ia ser bom. tão bom que você estivesse lá comigo, você ajuda tanto o papai para realizar isso. Então, eles se sentiam importantes. Eles Uhum. tinham esse lugar de importância que tudo ia acontecer porque eles também estavam lá. Então, a gente sempre teve esse jeito de lidar. Claro que Uhum. quando tinha alguma coisa que poderia, tipo, não, hoje não tem necessidade deles irem. E se eles chegassem a pedir, né? Se eles chegassem a pedir, se não pedisse, todo mundo vai. Se eles Uhum. chegassem a pedir, pai, eu não queria ir hoje não, e tal, eu queria ficar em casa, eu tenho um trabalho da escola, eu tenho isso na escola e tal. E a gente via que não ia atrapalhar, né? Nunca foi dias de culto, era mais um ensaio que a gente precisava estar, era mais organização de um evento. Os dias de culto era lei, era regra. Ó, Uhum. culto ninguém perde. Então já Uhum. estabelecia isso dentro das regras de casa, para que ninguém nem soasse a pensar, chegasse a pensar, não, hoje eu não quero ir. Não, não tinha Uhum. isso. Então todo mundo dia de Uhum. culto já sabia. É 1 hora e meia antes, é 2 horas que precisa de tempo para se arrumar, 2 horas antes você começa a se arrumar. Sim. Então, era mais alguma reunião, alguma outra coisa assim que a gente via que não precisava levá-los, né? Não tinha necessidade deles estarem lá. E aí, assim, a gente ponderava. Dá para você ficar? Dá, eu vou ficar com eles e tal. Mas era poucas exceções, entendeu? Então, Uhum. com isso, eles cresceram com isso. Sabendo Sim. que era importante a ajuda deles para que algo acontecesse na igreja, para que funcionasse bem, para que, por exemplo, Gabriel começou a tocar com 11 anos, 10 para 11 anos. Então, Eliezer já colocou ele para tocar lá o teclado e ele ia, né? E ele já estava bem empolgado com isso. E ele ia para os cultos, para as reuniões. Então, filho, eu preciso de você lá. Olha, só vai acontecer bem se você tiver. E isso foi enchendo o coração deles. E nunca Isso. precisei, tipo, chamar tanta atenção deles para estarem nos cultos. Hoje em dia, eles amam de verdade. Eu não faço nem esforço. Às vezes, parte deles, mãe, eu tô indo para a reunião do departamento de diaconato, só para ficar na mídia, para que a mídia, né, grave aquela reunião e Uhum. pegue as imagens e tal. Eu disse, meu filho, mas nem precisa você estar lá. Não, mas eu quero ir porque eu gosto de estar lá, eu gosto de ver as coisas funcionando bem. Então, Uhum. nunca precisei botar força para eles irem para a igreja, mas de uma forma sábia como lidar com isso. Agora, Uhum. eu sinceramente não sei como dizer, né, as mães ou os pais que estão enfrentando hoje situação difíceis de levar seus filhos para a igreja. Eu não sei, Uhum. porque de Uhum. fato eu não passei por isso. Eu Sim. só sei orientar que pela palavra você tem a graça de Deus para ter a sabedoria para esse tempo e na sabedoria de Deus você vai conduzir isso da melhor forma. Não vai Isso. adiantar forçar nada.
Se os Uhum. seus filhos não foram conduzidos, você ficou com aquela, eu nem quero trazer condenação para quem não fez isso, em nome de Jesus. Se você ficou com aquela pena, né? Ah, o bichinho, passa a semana todinha na escola. Aí, domingo, sábado, domingo, terça, quinta, né? Tem que ir para o culto. Aí você tira os cultos, com certeza você vai colher lá na frente. Eles não vão querer ir em algum tempo, É. né? Então Uhum. precisa de sabedoria. Você tem que pedir a Deus, Tiago fala a respeito disso, né? Quem quer sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar, vai conceder. Sim. E é Uhum. exatamente para as coisas da vida. É Uhum. exatamente para esses períodos, essas situações. Então, você precisa sabedoria para lidar com esse tempo na vida dos seus filhos. Se eles hoje não querem ir para a igreja, não vai ser forçando que você vai conseguir isso. Não vai ser Uhum. disciplinando no tempo errado. Uhum. Tem pais que batem adolescente. Gente, não é tempo mais de bater. O tempo, a fase de disciplinar não é na adolescência. É quando é criança. Uhum. Enquanto é criança, tem que ser disciplinada, tem que ter os limites, né? Ah, mas é tão novinho, um aninho. Um aninho, uma batidinha assim na mão, faz tanto resultado. Vai. Faz tanto resultado. Uma batidinha no bumbum, né? Não estou dizendo que você discipline seu filho com a mão, porque também isso é errado. Né? A gente sabe que a nossa mão é para abençoar, é para liberar a bênção, né? Não é para você disciplinar seu filho. Nunca bata com seu filho com a sua mão. Sempre tenha uma varinha. Não estou dizendo que seja literalmente uma varinha, né? Pode ser uma chinela, pode ser algo que você sabe que disciplina, né? Você pode até bater com cinto, num bumbum, né? Não é espancar, é disciplinar. Então, eu lembro que quando Eliezer dizia assim, Gabriel, você vai ser disciplinado. Aí ele ficava, pai, quantas disciplinas, pai? Quantas disciplinas eu vou levar? Aí ele disse, vai ser duas disciplinas. Por quê? Porque todas as vezes, quando ele desobedecia, Eliezer pegava a Bíblia e ia dizer, ó, aqui, ó, a Bíblia diz isso. Todas as vezes que Uhum. você errar, todas as vezes que você desobedecer, a Bíblia diz isso. Eu tenho que disciplinar você, isso é por amor, porque Deus ama, né? O filho, como é? Deus ama, Deus corrige o filho que ama. Corrige Meu Deus! isso. Então eu preciso disciplinar você. E aí ele dizia assim, mas quantas, pai? Quantas você vai disciplinar? Então vai ser duas. Ele negociava, né? Vai ser Uhum. duas. Da desobediência que você teve, vão ser duas disciplinas. Aí ele baixava a cueca lá, a calcinha lá, a calça dele, a cuequinha, e aí duas lapadas na bunda. Então nunca batemos nos braços, nunca batemos na cabeça, nunca teve essa questão de bater em lugares errados. Nunca. Então, Uhum. assim, a disciplina tem um lugar, tem o tempo e tem o modo. Então, se você fala que você vai disciplinar, seja fiel ao que você falou. Porque Uhum. os seus filhos são muito inteligentes. As crianças Nossa. de hoje são muito inteligentes. Se você falha com aquilo que você falou, você, além de ter perdido a credibilidade da sua palavra, você acaba levando um dano. Porque ele vai botar na cabecinha dele e dizer assim: ah, meu pai não cumpre tudo que ele fala, não. Então, É, verdade. isso ele vai crescer, ele mesmo. E o diabo se aproveita dessas situações, Josi. O diabo se aproveita. Certeza. E lá na É. frente, com a adolescência, ele vai lembrar disso, ele vai trazer a lembrança. Ele vai dizer, tá vendo? Seu pai tá dizendo isso, mas ele não vai cumprir, não. Porque quando ele Uhum. dizia que ia bater em você, ele não batia. Ele só É. ameaçava, só fazia o terrorismo. Então, Uhum. quando você disser que vai disciplinar seu filho, irmãos, pode doer, você chore junto com ele, mas discipline seu filho. Sim, Porque a com certeza. integridade da palavra, a gente aprende sobre isso no Rema, né? É, com Josizinha, certeza. tá, acho que tá faltando pouco tempo aí, é? Não, ainda falta mais um pouquinho. Falta? Falta. É, em relação aos filhos maiores, ontem a Janaína até colocou muito bem colocado, que nessa fase existe o diálogo, né? Precisa Sim, existir o diálogo,
Então, assim, ela até aconselhou a ter uma negociação mesmo, dos pais conversarem, Sim, determinarem mesmo, ah, não, domingo a gente vai, ou negociar, não, você vai comigo 2 vezes por mês, ou assim, eu acho que é o melhor caminho, porque é uma construção. Se a sim. gente não construiu, por falta de conhecimento, ou por falta de firmeza, ou por não ter tido tempo, não ter priorizado, nunca é tarde para mudar. Então, assim, Sim. conversar mesmo, orientar. Inclusive, eu queria que você desse dicas mesmo, orientasse, desse seus conselhos para fortalecer esse relacionamento tão importante entre pais e filhos. Amém. Hoje eu tô vivendo uma fase maravilhosa, né? Gabriel tá prestes a casar, Ai, meu né? Deus. Em agosto. E olha, eu tô tão feliz, eu tô participando de tudo, porque de fato eu Uhum. vou ter uma filha, né? Não vai ser uma nora somente, é Ah, uma filha nora. É muito mais uma uhum. filha do que nora. Sim. Então, isso de fato foi uma construção. Nós temos, procuramos de todas as formas possíveis, né, criar essa amizade, né, com os Uhum. nossos filhos, fazer com que os primeiros amigos deles fossem os pais, né, Os pais. fossem a gente. Uhum. Então a gente procurava entender, às vezes Emily chegava da escola emburrada, passando por alguma pressão, né? Porque a escola, ela vem de fato cheia de influências, né? Na escola, Muita. né? Às vezes famílias que brigam muito, que marido bate em mulher, aí o filho tá passando por isso, aí você acaba o seu filho tendo contato com ele e o seu Uhum. filho gosta daquele amigo e gostaria de ajudar, mas aí ele fala tanta coisa negativa, tanta coisa pesada, tanta coisa que o teu filho precisa ter uma estrutura por dentro para lidar com isso, mas ele nem sabe que precisa disso. Quem sabe é Sim. você. Então, Uhum. essa conversa, essa amizade, esse diálogo vem desde pequenininho. Então, quando os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras fases, né, que Gabriel ou Emily passaram, por exemplo, na fase de aqueles namoricos, sabe? Aquelas conversas de namoradinho e tal. Então, a De gente gostar. ai, mãe, tô gostando de não sei quem. Ai, meu Deus. Ah, Jesus. Só que Gabriel Socorre foi assim. nós. Nossa, ajuda nós nesse tempo. Gabriel, desde os 8 anos de idade, ele chegava para mim e dizia assim: Mãe, eu vou casar e o nome da minha esposa vai ser Fulaninha e o nome dos meus filhos vai ser Fulaninho e Fulaninho. Eu nem lembro mais como era, Isabela, e falava os nomes lá. Uhum. Aí eu disse, menino, vai brincar, vai correr, vai jogar bola, vai brincar de videogame. Isso não é tempo de você pensar nisso, não. E isso é um cuidado que a gente precisa ter e não Uhum. despertar tempos e estações da vida dos nossos adolescentes que não precisa ser despertada, né? Às Verdade. vezes, no tempo que a gente está vivendo, tudo é muito rápido, né? Tem muita informação, a internet está aí bombando, todo mundo acessa lá o Google e vê o que quer, ou ouve o que Uhum. quer. Então, tem coisas que a gente pode organizar, pelo menos evitar. Então, Uhum. eu lembro que essas primeiras fases que eles, mãe, eu tô gostando da minha professora, apaixonite aguda pela professora, né? Aí eu disse, é mesmo, filho. E eu procurava conversar com ele da forma de não recriminar, né? Uhum. Não ficar dizendo assim, ô menino, para com isso. Que conversa é essa? Não sei o quê. Não assim, não nesse Uhum. tom, né? Uhum. Aí eu dizia, mas filho, é porque sua professora é muito legal com você. Olha, mas mamãe também é legal com você, né? E aí, assim, tentava, né? Um jogo de palavras para poder tirar essa situação de letra. E Uhum. assim, a gente foi criando essas amizades, construindo essas conversas, né? Às vezes passava por alguma coisa difícil e aí ficava aquilo no coração. Eu, filho, tá passando por alguma coisa? Ou, Emily, o que é que você tá sentindo? Claro que não é ficar no pé deles, entende? Se você fica criando, querendo forçar algo, não vai ser natural. É. Então, sabe, precisa realmente pedir sabedoria a Deus para que no tempo certo você diga: olha, Senhor, eu quero ser amiga dos meus filhos, eu quero participar da vida deles e que eles tenham em mim essa segurança de conversar, de falar, de abrir o coração,
né? A gente sabe que filhos homens e filhas mulheres realmente eles se identificam, né? Os Uhum. filhos se identificam com as mães. Eu não sei se é assim com os meninos, mas É. Emily é um xodó com o pai. E Gabriel tem essa abertura comigo. Eu acredito porque por causa exatamente desse contraste, né? Dos sexos opostos, né? Então Uhum. ele tem abertura e Gabriel e Emily têm uma amizade também maravilhosa. Eles têm esse vínculo de amizade. Então a gente acabou fazendo isso de uma forma pedindo sabedoria. Olha, era todo o tempo, Uhum. pai, me dê sabedoria. Não que eu nunca passei Uhum. nada difícil, passamos muitas coisas difíceis, enfrentamos muitas situações, mas em todas elas a gente procurava essa sabedoria. Porque se Uhum. fosse para lidar da nossa forma, do nosso jeito, né? Às vezes a gente acaba querendo disciplinar em tudo, querendo bater em tudo, né? Não, menina, é Uhum. assim não, é do meu jeito. Eu que vou fazer, Sim. eu que vou acontecer, eu que sei como vai ser. E não é dessa forma. Uhum. Deu uma travadinha. Seja algo Uhum. que vem de dentro de você, Deus instruindo vocês. Amém. Então, essa construção de amizade é necessária. Se você não Sim. construiu antes do princípio, né? Mais cedo com as crianças, tenta hoje. Mas peça direção ao Senhor. Não tem uma Sim. fórmula. Olha, se você fizer É. A mais B, isso vai acontecer. Não tem. Tem algo que Deus precisa encontrar no seu coração como pais para que você encontre nos filhos essa abertura, né? Uhum. Então você precisa ser verdadeiro, precisa ser íntegro nas suas palavras. Você precisa encontrar um caminho que não agrida mais, né, a personalidade, o jeito da pessoa, né, Uhum. de como ela quer ser. Eu sei que Sim. muitos filhos acabam tendo essas revoltas, né? Aí se veste todo de preto, ou então faz mesmo para contrariar os pais. Por Sim. quê? Porque não tiveram entendimento no tempo certo, não tiveram essa conexão de amizade, sabe? Não tiveram. Eu lembro de quantas vezes Emily ou Gabriel quiseram fazer tatuagens. Quem passou por isso, né? Eu quero fazer tatuagem. Aí imagina os filhos de pastores, né? Se a gente, não que a gente pregue isso, não, com certeza a gente nem fala muito a respeito disso, mas Uhum. em relação, instrui, claro, na sala dos adolescentes, a gente tá lá, tem os professores que ensinam, né, o porquê, o pra quê, mas quando partia deles, né? Ah, eu quero fazer uma tatuagem. Mas aí a gente vai procurar a fundo. Mas por que, filho? Ah, porque. Ah, é tão legal, mãe. Porque fulaninho tem, porque ciclaninho Uhum. tem, sabe? Aí a É. gente quer dizer assim, mas tu não é todo mundo, não, criatura. Essas frases são de mãe, né? Essas É. frases. Você não é todo mundo, não. Então a gente procurava, né? Filho, olha, não é o tempo. Teve uma época que foi muito bom essa questão do namoro, porque a gente chegou, ó, pais, isso são dicas, tá? A gente chegou antes em Gabriel, como ele começou muito cedo a pensar em casar, 8 anos a pessoa, a criança, Já né? Aquela falava no criaturinha já assunto. falava em casamento. Com 11 ele teve uma apaixonite aguda pela professora. Com 12 ele se apaixonou por uma menina que quase que morre porque a menina viajou, se mudou, né, de cidade. E ele, mãe, era a mulher da minha vida, mãe. Eu vou morrer. Vai não, meu filho, vai morrer não. Aí, e ele compartilhava essas coisas comigo. Então, Bom. de certa forma, eu já assim, previa, né, que logo cedo Gabriel queria um casamento. Porque de tanto ele falar, isso vai criando a Uhum. existência, vai chamando a É. existência. É. Então, quando chegou a fase, né, desde muito cedo ele, então eu já estava preparada, minha filha. Eu disse, se esse menino casar cedo, eu vou tenho que estar preparada. Tenho que Uhum. estar, né, tenho que estar alinhada ali, estar bem para lidar com essa situação. E Tá tá sendo assim. acabando. Agora tá Acabando, né, acabando, Nini? Gi. Tá. Então, Muito então assim, obrigada. não tem Foi do que, meu ótimo. bem. A gente queria Acho que a gente vai conversar ter que fazer mais. parte 2. Vai ter que fazer parte 2. Bora,